Ela está ali, imóvel há milênios, fitando o horizonte com olhos de pedra. A grande esfinge de Gizé, mais antiga que qualquer registro escrito, mais silenciosa que qualquer tumba real. Ela não fala, mas a sensação é clara. Guarda um segredo enterrado sob toneladas de areia e silêncio. E quanto mais os séculos passam, mais evidente se torna que algo foi escondido ali de propósito. Historiadores dizem que ela foi construída por volta de 2500 a.C., mas há detalhes que simplesmente não se encaixam. A ausência de inscrições, as marcas de erosão incomuns e, principalmente, as câmaras misteriosas detectadas debaixo dela. Muitos acreditam que a esfinge é mais do que uma escultura. É um selo. Um guardião de algo que jamais deveria ser revelado. E a pergunta que ecoa entre arqueólogos, místicos e teóricos há décadas é: o que tem embaixo da esfinge? Se você também sente que a história contada não é toda a verdade, se busca os vestígios do que foi apagado, este canal é o seu lugar. Então, antes que os ventos do deserto encubram novamente as pistas, inscreva-se no Guardião do Cronos, ative o sino e venha comigo desenterrar os segredos que os faraós não puderam queimar. Durante muito tempo, os estudiosos aceitaram a narrativa tradicional. A esfinge teria sido esculpida por ordem do faraó Khefren, há cerca de 4.500 anos. Mas essa versão começa a ruir quando olhamos mais de perto. Não com os olhos da conveniência histórica, mas com a lente da geologia. Um dos primeiros a desafiar o dogma foi o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston. Ele apontou que os sulcos ao redor do corpo da esfinge não foram causados pelo vento do deserto, mas sim pela ação prolongada da água. Muita água. E durante muito tempo. Isso por si só já seria o bastante para abalar as fundações da cronologia egípcia. Mas há mais, muito mais. Relatos não oficiais de trabalhadores e pesquisadores que tiveram acesso à esfinge nas últimas décadas descrevem algo ainda mais intrigante. Conchas fossilizadas incrustadas na cabeça da estrutura. Isso mesmo, evidências de que, em algum momento remoto, a esfinge esteve submersa, não por enchentes sazonais, mas por uma inundação em escala cataclísmica, algo comparável a um dilúvio global. Essa teoria ganha força quando lembramos que há lendas e textos antigos em diversas culturas descrevendo uma grande inundação, de Atlântida aos relatos bíblicos. Se essas civilizações falavam do mesmo evento, a esfinge pode ter sobrevivido a esse cataclisma como uma sentinela de pedra, cujas marcas foram esculpidas não por escultores, mas pela própria natureza em fúria. A erosão por água e as supostas conchas se tornam, então, provas fósseis de um mundo anterior ao nosso. O que isso significa? Que talvez a esfinge seja muito mais antiga do que os faraós, que ela foi construída por uma civilização que conhecia o deserto, antes de ele ser deserto. Uma cultura que desapareceu nas águas, deixando apenas essa estrutura como testemunha silenciosa. E se a esfinge é mais antiga que o Egito, o que mais foi enterrado com ela? O que estamos vendo não é uma simples escultura de leão com cabeça humana. É um fóssil monumental, um marcador de eras, um enigma feito para resistir ao tempo. E agora que começamos a decifrá-lo, é natural que forças poderosas tentem nos silenciar. Afinal, quem tem interesse em manter a verdade soterrada? Durante décadas, rumores persistiram sobre corredores secretos e câmaras ocultas sob a esfinge. Mas foi só em 1993 que esses rumores começaram a ganhar forma concreta. O geofísico Thomas Dobecki e o já citado Robert Schoch
utilizaram equipamentos de sismografia para mapear o subsolo ao redor da esfinge. Os resultados foram impressionantes. Anormalidades subterrâneas que indicavam a presença de espaços ocos, retangulares, simétricos e profundos. Não fendas naturais, mas estruturas claramente construídas. As medições apontavam para uma grande câmara abaixo das patas da esfinge. As dimensões batiam com aquilo que alguns textos antigos mencionavam como Salão dos Registros. Uma lendária sala que conteria os conhecimentos perdidos de uma civilização anterior ao Egito, talvez de Atlântida. Mas algo curioso aconteceu logo depois dessas descobertas. Os pesquisadores foram impedidos de continuar. Licenças de escavação negadas. Acesso bloqueado. Silêncio oficial. Por que impedir escavações em uma zona que, teoricamente, não contém nada? Se a esfinge é apenas uma escultura faraônica, por que o receio em investigar o que há debaixo dela? As câmaras poderiam conter documentos, artefatos, tecnologias ou verdades que mudariam o mundo. Há quem diga que satélites já captaram imagens térmicas indicando o movimento de calor abaixo da estrutura, como se algo lá embaixo estivesse vivo ou operante. E o mais inquietante, há indícios de que essas câmaras foram visitadas secretamente. Depoimentos anônimos e imagens não verificadas sugerem que agentes ligados a potências globais entraram nessas estruturas sob a mais absoluta confidencialidade. O que foi levado de lá? Porque ninguém jamais voltou a falar publicamente sobre isso. O que poderia ser tão perigoso a ponto de ser apagado da arqueologia oficial? Estamos falando de um segredo escondido sob toneladas de pedra e séculos de mentira. O tipo de verdade que não cabe nos livros didáticos. Algo que, se revelado, reescreveria não só a história do Egito, mas da própria humanidade. E essa verdade pode estar a poucos metros do solo que milhares de turistas pisam todos os dias. Muito antes da ciência moderna detectar anomalias sob a esfinge, antigos textos já falavam sobre um local sagrado oculto abaixo dela. Um salão dos registros, uma biblioteca subterrânea onde estariam guardados os conhecimentos de uma civilização anterior ao Egito. Essa ideia ganhou força nos escritos da tradição hermética e nas obras de figuras como Edgar Cayce, o profeta adormecido, que afirmava que ali jaziam os arquivos da Atlântida. Cayce, em transe, afirmou repetidamente que a esfinge foi construída como marco de localização para esse salão. Segundo ele, os sobreviventes da Atlântida, após um cataclismo global, teriam viajado para o Egito e armazenado lá registros escritos, mapas estelares, fórmulas e dispositivos de uma tecnologia hoje incompreensível. O mais curioso, ele previu que esse local seria descoberto entre o final do século XX e o início do XXI. E as sondagens feitas nos anos 90 coincidem com essa janela. Na literatura egípcia, o Zep-Tepi, ou Primeiro Tempo, é descrito como uma era mítica, onde os deuses caminharam entre os homens e fundaram a civilização. Mas e se esse primeiro tempo não for apenas um mito, mas sim uma lembrança distorcida de uma época real, enterrada sob camadas de areia e esquecimento? O Salão dos Registros poderia conter provas de que a história da humanidade não começou onde pensamos, mas muito antes. Ainda os papiros perdidos, as tabuletas sumérias que mencionam civilizações antediluvianas e uma linhagem de conhecimento que transcende reinos e impérios. Esses textos, quando cruzados, formam um mosaico perturbador. Há uma herança esquecida sob a esfinge. Um segredo confiado aos sacerdotes do passado, apagado dos registros, mas jamais completamente enterrado. Se esse salão realmente existe, ele pode conter não apenas livros, mas dispositivos, artefatos, talvez até registros holográficos de uma era perdida. Uma tecnologia tão avançada que pareceria magia aos olhos dos antigos egípcios.
e talvez até aos nossos. E isso muda tudo. A esfinge não seria apenas um monumento, mas uma chave, um marcador deixado por quem sabia que o tempo apagaria tudo, menos a pedra. Nos anos 90, uma equipe liderada pelo egiptólogo John West e pelo geólogo Robert Schoch fez descobertas alarmantes. Utilizando o radar de penetração no solo, eles detectaram cavidades e estruturas retangulares diretamente abaixo da esfinge. O que parecia ser um simples platô rochoso revelou sinais de compartimentos artificiais. A resposta imediata das autoridades? Proibição. O governo egípcio, em conjunto com o Conselho Supremo de Antiguidades, vetou qualquer nova escavação naquele ponto. Por quê? O argumento oficial era o de preservação. Mas enquanto isso, escavações menos relevantes seguiam acontecendo em outras áreas do platô de Gizé. A verdade nua e crua é que algo ali incomodava. Uma descoberta embaixo da esfinge poderia não apenas reescrever a história do Egito, mas também abalar pilares de instituições religiosas, acadêmicas e até políticas. O silêncio, nesse caso, parece mais uma forma de controle do que de proteção. Documentos e testemunhos vazados indicam que arqueólogos e pesquisadores independentes sofreram represálias ao tentar divulgar suas descobertas. Equipamentos foram confiscados. Financiamentos desapareceram. Alguns foram ridicularizados pela academia, enquanto outros simplesmente desapareceram do debate público. É como se houvesse uma força invisível decidida a manter os segredos da esfinge sob a areia e sob o silêncio. Essa não é a primeira vez que mistérios antigos são censurados. Mas no caso da esfinge, há um agravante. Ela é um símbolo mundial, admirada e estudada por milhões. Revelar que há algo enterrado sob ela, algo que foi escondido deliberadamente, pode ser o estopim de um despertar global. Imagine as implicações. E se sob a esfinge estiver a prova definitiva de que nossa civilização não foi a primeira, ou que fomos ensinados a esquecer? Por trás do bloqueio oficial, há uma pergunta ainda maior. Quem realmente está no controle desse segredo? Seriam apenas os egípcios? Ou estamos falando de uma colaboração internacional onde governos, corporações e instituições religiosas trabalham em conjunto para manter a humanidade na ignorância? Porque se existe um segredo sob a esfinge, o mundo precisa saber. E eles sabem disso. Entre as diversas teorias abafadas, uma chama a atenção pela ousadia e pelo nível de detalhe. Há quem diga que a esfinge contém um mecanismo escondido em sua orelha direita. Pesquisadores alternativos, ao analisarem imagens de alta resolução e esculturas antigas, sugerem que a anatomia da esfinge não é apenas estética. Há uma abertura cuidadosamente esculpida que, segundo alguns, poderia ser uma espécie de botão, alavanca ou chave de ativação. Mas ativação de quê? É aqui que tudo muda de patamar. Segundo relatos anônimos e alguns documentos classificados vazados, esse botão seria parte de um mecanismo de engenharia avançada, capaz de abrir uma passagem subterrânea ou ativar um sistema oculto sob o monumento. Um sistema que não se encaixa na narrativa de que a esfinge foi esculpida a cinzel e martelo por uma civilização rudimentar. Em algumas culturas antigas, como as que inspiraram o mito de Atlântida, fala-se sobre guardiões de pedra programados para guardar conhecimento. E se a esfinge não for apenas simbólica, mas funcional? Um artefato deixado por uma civilização altamente avançada, codificado para ser acessado apenas quando a humanidade estivesse pronta? O suposto botão na orelha pode ser a chave de acesso a uma biblioteca do mundo perdido. Engenheiros que estudaram os relevos e ângulos da esfinge apontam que certas proporções não fazem sentido arquitetônico, a não ser que existam componentes móveis que ainda não identificamos ou não conseguimos ativar.
algo semelhante ao que vemos em portas secretas, em templos maias ou câmaras ocultas nos zigurates mesopotâmicos, mas com um grau de precisão milimétrica que sugeriria tecnologia de ponta ou conhecimento perdido. Se tudo isso soa como ficção, por que então, quando os cientistas tentaram explorar essa área da orelha com equipamentos de escaneamento moderno, o acesso foi negado pelas autoridades egípcias? O que há de tão perigoso em um simples furo numa estátua? Talvez porque nesse caso não se trata de um furo qualquer. Trata-se de um segredo milenar, adormecido, à espera de ser despertado. E então, resta a pergunta que incomoda até os mais céticos. Por que tanto segredo? Por que escavações são interrompidas, dados são omitidos e imagens desaparecem? Talvez o maior medo das autoridades não seja encontrar nada, mas sim encontrar tudo aquilo que sempre tentaram esconder. Um passado que contradiz livros, dogmas e estruturas de poder. A esfinge não seria apenas uma estátua. Seria um ponto de interseção entre o antigo e o futuro, entre o que sabemos e o que esquecemos. E tudo isso poderia estar escondido não apenas debaixo dela, mas dentro dela. Uma cápsula do tempo, uma máquina, ou quem sabe, um aviso. E se por trás daqueles olhos de pedra, alguém ou algo ainda observa, esperando, vigiando, dormindo até o momento certo, até que a humanidade decida encarar a verdade de frente. A esfinge pode ser o último vestígio de um mundo anterior ao nosso, ou o primeiro portal para um novo. Em meio ao silêncio do deserto e aos segredos do tempo, a esfinge permanece. Não apenas como um monumento, mas como um desafio. Ela pergunta em silêncio: você está pronto para saber o que existe embaixo de mim? Talvez a verdadeira resposta esteja dentro de você. E antes de partirmos deste enigma, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, revelamos os mistérios que eles não querem que você descubra. Porque neste canal, o passado nunca está morto. Ele só está esperando para ser reativado.